vôlei apareceu na minha vida assim de uma forma que eu não esperava, que era uma coisa... Eu brincava muito na rua e aí surgiu uma oportunidade de eu jogar pela cidade, né? Depois de um programa da prefeitura, fui ser atleta da cidade, jogando por Taubaté. E aí, com o tempo, fui me destacando no meio esportivo, né? Jogando vôlei. Surgiu a oportunidade de eu ir jogar em São Paulo. Fiquei um período jogando em São Paulo. Depois disso, retornei a Taubaté. E aí, um amigo que eu conheci em São Paulo falou que o clube em Santos estava precisando de um atleta, um levantador, mais especificamente, que era a minha posição. E aí eu falei, não, vamos lá, vou ir fazer o teste, né? E por lá fiquei mais algum período ali, né? Jogando em Santos. Aí nós fomos campeões paulista pelo clube em 2012. E nesse meio tempo, por fora, eu comecei a assistir algumas coisas relacionadas à decoração, a interiores, à arquitetura. E aí acompanhando um pouco mais próximo o design, né? Procurando assistir vídeos no YouTube, etc. Eu falei assim, eu vou procurar um curso de design de interiores. E aí eu tive a oportunidade lá em Santos ainda de fazer o meu primeiro projeto para um atleta também, só que do futebol profissional. E foi meu primeiro contato de o que é fazer um projeto, o que é você ter seu primeiro cliente, como que você vai abordar e expor suas ideias. Foi um resultado que me deixou muito satisfeito por eu ter conseguido alcançar aquele objetivo que eu tinha colocado, que era a entrega do produto, né, final, que era a obra para esse atleta. E aí, a partir disso, eu voltei para Taubaté para cursar arquitetura. Formado em design de interiores, eu vim para cá para estudar arquitetura. Os conceitos que eu gosto de trabalhar na arquitetura é o contraste, a questão do aconchego. Eu gosto de ambientes aconchegantes, ambientes que trazem um relaxamento, né? E tento trabalhar também, assim como eu entendo, com um bom gosto, né? Que eu acho que isso a gente tem que ter quando a gente vai estar fazendo um projeto e atender o cliente. A gente tem que ter um bom gosto na hora de selecionar peças, porque não precisa ser aquela bagunça, você pode ter uma peça certa, correta, no lugar correto. E a pedra, eu tento trabalhar com ela também dentro dessa linha, né, de um contraste, harmonizando ela com elementos contrastantes. Por exemplo, o couro, a madeira, são elementos mais quentes, elementos que aquecem o ambiente. E a pedra, ela vai trazer esse elemento natural, né? E aí eu faço, se eu estou trabalhando com uma madeira mais clara, eu tenho que trabalhar com um mármore ou uma pedra um pouco mais escura, né? Eu adoro os veios da madeira e os veios do mármore trabalhando no mesmo ambiente. Por quê? São materiais diferentes, de composições diferentes, porém essa linha orgânica que dá no material, e quando você coloca eles em conjunto, tem a harmonia, que é outro conceito que eu gosto muito. Harmonia, equilíbrio. Aqui nesse projeto eu recebi o convite da Sônia, que é da proprietária aqui da galeria, para poder assinar a vitrine para ela. E ela me deixou super solto. João, tem um espaço, eu tenho as peças, crie. E eu optei por criar um living, né? Com alguns ambientes demarcados. Então a gente optou por trabalhar com um quadro deslocado, com uma peça de madeira super bacana, né? Trabalhar com a decoração de uma forma um pouco mais deslocada, em cima de um aparador, né? E aí sobre esse aparador nós trabalhamos com um quadro super bacana, super marcado. Um elemento forte do projeto é esse quadro praticamente inteiro preto. E aí atrás dele, o que nós optamos? Vamos fazer uma base neutra? Vamos! Então nós trabalhamos com papel de parede de madeira. E aí com isso veio o mármore. Falei, eu preciso dar esse contraste e trazer essa harmonia entre o quente e o frio. E aí eu quis trazer esse painel de mármore natural, né, para a parede. E aí com ele pensei assim, como que a gente pode compor a parte de baixo disso, que vai ser esse living? Então aí eu já falei e pensei, vamos pensar numa peça, num sofá solto, deslocado, um pouco para pedra, um pouco para o papel, né? E aí que a gente consegue amarrar todo esse espaço. E com isso eu fui trabalhando com outros elementos, com a madeira, né?
A madeira também tem um tom super bacana, e aí eu fiz essa base mais neutra com um tapete cinza, né, que vai ressaltar essa madeira. E logo ao canto direito eu optei por colocar uma chaise, como se fosse um espaço de leitura, né? E aí ela tem um tecido super gostoso, um espaço relaxante. E aí ao centro eu trabalhei com uma peça, um banco, até o qual eu estou sentado, que é um banco que ele está fazendo a delimitação entre o outro lado da sala, né? Que seria um outro living. E aí nesse living eu optei por trabalhar com papel de parede em couro, mais escuro, para trazer o contraste das peças e dos itens que estavam do outro lado, né? E aí nós criamos um outro living, né? Com umas poltronas em couro, com madeira, e aí uma peça super bacana no centro com uma madeira de demolição. Ficou super mais clássico. Esse outro lado eu tentei trabalhar um pouco mais a assimetria, né? Então eu trouxe essa peça um pouco mais forte e central. E para o canto eu optei por fazer um espaço como se fosse um espaço de uma adega, né? Um espaço onde a pessoa que fosse habitar esse espaço, ela pudesse pegar um livro, pegar um vinho, né? E poder apreciar esse espaço com uma composição, um aparador super bacana, que ele é em high gloss. E aí a gente foi fazendo essa composição para ter uma linguagem no todo do espaço, né? Esse living tem praticamente 50 metros quadrados, então a gente tinha que ter uma linguagem que falasse em todos os ambientes e amarrar tudo no projeto para não ficar aparecendo cada lado um lado, né? Então foi isso que a gente tentou optar aqui nesse projeto.